Irmãos, nós estamos numa série de mensagens chamada Mudanças, e nós estamos indo para a nossa quarta mensagem. Nós já falamos sobre a transformação que houve Paulo com o encontro com Jesus, falamos sobre Zaqueu, e semana passada nós começamos a falar sobre a história de Davi, né? E nós, como eu havia dito, a gente iria dividir essa mensagem em duas partes, porque a gente primeiro ia ver o coração de Davi, as ações dele segundo o próprio coração dele, mas depois nós também viríamos Davi como homem segundo o coração de Deus, quando ele escreve o Salmo 51. Então convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 51, nós vamos fazer a exposição desses versos nessa noite. Se você não trouxe a sua Bíblia, estamos aqui, pode deixar que eu controlo. Então, você pode acompanhar pelo telão. A palavra do Senhor diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tem razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concedeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove a mancha da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulse da tua presença. Não me expulse da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Restaura em mim a alegria da salvação e torna-me disposto a te obedecer. Pode passar aí, Jonas, que eu acho que tem problema. Isso. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por esses louvores que nós cantamos e que realmente, Deus, a gente possa dedicar, entregar o nosso coração ao Senhor e que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Pai, agora eu peço, Deus, pela palavra que é viva e eficaz, que ela possa falar ao nosso coração como ela já tem falado durante essa série, porque a tua palavra é quem nos transforma, é ela, Deus, que traz para nós o que nós precisamos confessar ao Senhor, o que nós precisamos abandonar e nós precisamos ser transformados. E que nessa noite ela possa fazer isso no meu coração e no coração de cada irmão e irmã que está aqui, Pai. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, então a mensagem pode passar aí, Jonas, por favor. Hoje nós vamos falar sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Essas mensagens, elas têm trabalhado essa perspectiva de que nós precisamos de mudança. Todos nós. E nós não conseguimos mudar por nós mesmos. Nós precisamos da ação de Deus nas nossas vidas para nós sermos transformados e mudados. E isso mexe com a gente. O encontro com Jesus verdadeiro, ele mexe com a gente, ele transforma a gente. E principalmente, ele expõe quem realmente nós somos. E nós não gostamos da realidade de quem nós somos. Nós gostamos daquilo que nós inventamos ou dizemos para as pessoas. Mas a lição que nós temos aprendido é que o encontro com Jesus é transformador. É só por meio dele que nós podemos ser novas pessoas, novas criaturas. Nascer de novo passa por um encontro com Jesus. A lição de domingo passado era de que quando nós seguimos o nosso próprio coração, os resultados eles podem ser e deverão ser horríveis na nossa vida. De que tentar viver uma vida escondendo pecados de Deus é ilusão. Porque um dia esses pecados são trazidos à tona e as consequências disso são horríveis. Davi, como a gente viu, ele no capítulo 11 de 2 Samuel, ele começa a bolar planos para tentar esconder aquilo que ele fez. Mas o que mais me chamou a atenção, relendo essa mensagem novamente, foi que
o final diz que Davi teve um desprezo pela palavra de Deus. Quando nós vivemos fora do padrão de Deus, fora do que Deus tem para a gente, no relacionamento com Ele, nós desprezamos a palavra de Deus da maneira como a gente vive. É isso. E talvez, se a gente tivesse um Natan na nossa vida, ele diria isso para nós. Porque nós precisamos de Natãs. Pessoas que são usadas por Deus para nos trazerem, para nos fazerem enxergar aquilo que não está em ordem na nossa vida, aquilo que desagrada a Deus nas nossas ações. Então, de modo simples, irmãos, suavizar ou relativizar o pecado é não entender o que ele fez com Jesus. Ele fez com que Jesus fosse morto, moído e crucificado na cruz. Olha esse texto aqui em Isaías. Pode passar aí, Jonas. Meu passador não está me ajudando hoje. Vamos ler junto? 3, 2, 1. Mas ele foi ferido por causa... Então, esse texto está dizendo para nós isso. Ele foi ferido, ele foi esmagado por conta dos nossos pecados. Obrigado. Ele foi esmagado por isso. Então, é os nossos pecados. Porém, pela divina graça, a história de Davi não para no capítulo 11 de 2 Samuel. Vem o capítulo 12, com ele o amor de Deus, a repreensão de Deus e a sua disciplina. Davi é confrontado mesmo passando quase um ano do seu pecado. Passa um ano do pecado de Davi e Davi é confrontado. Olha só o que diz lá no próximo texto. Pode passar, Jonas. 2 Samuel diz assim: Então Natã disse a Davi: Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel e os livrei da mão de Saul. Dei-lhe casa e as mulheres do seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Olha agora esse versículo. Por que então você, que diz aí? Desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão terrível. Você assassinou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. Passa quase um ano. Davi esconde o seu pecado, Deus envia Natã para falar com ele. E quando Natã chega lá, ele conta uma história, Davi fica indignado com aquela história. E aí Natã vem e coloca o dedo na cara do rei e diz: Você, senhor. Mas não só Davi é confrontado, como o pecado que ele teria escondido vem à tona. Porque Natã conta para Davi aquilo que Deus já sabia que ele tinha feito. Você matou Urias, você roubou a esposa dele. Davi ele está sendo confrontado aqui. Davi precisou ter esse encontro para ele cair na real e entender quem ele é e o que ele tinha feito. Conta-se uma história de um homem que ele é sentenciado. E ele está no banco de réus. E ele sabe que ele fez algo muito ruim, muito cruel. Mas quando ele está sentado nesse banco, ele olha para o juiz entrando e ele reconhece aquele juiz. E ele começa a lembrar que aquele juiz era amigo dele. E ele começa a pensar assim: poxa, aquele juiz, hoje eu estou com sorte porque aquele juiz é meu amigo. A gente foi colega de aula, a gente viveu muitas coisas juntos, a gente sentou em todos os recreios e a gente andou junto. Então hoje eu vou ser inocentado porque aquele juiz é meu amigo. De repente aquele juiz olha para aquele homem e sentencia ele. E dá o veredito para ele. E ele fica indignado. Fala: poxa, o cara era meu amigo, como é que ele faz isso comigo? Eu poderia ser livrado pelos anos de amizade que eu tive com ele, mas ele fez aquilo. E a surpresa e a incredulidade daquele homem tomam conta dele. E a amargura começa então, em meio àquela confusão, fazer com que aquele homem pensasse: eu deveria ser livre, eu deveria ser liberto, porque eu conheço o juiz. No entanto, termina a história contando que aquele homem então é separado para uma sala e ele fica diante do juiz. E aquele juiz diz o seguinte: eu sei o que você está pensando, que está passando na sua mente. Mas como juiz, a minha obrigação foi cumprida. Mas como seu antigo amigo, eu estou aqui para estender a mão e ajudá-lo. Não se preocupe com a multa, com a sua sentença que eu vou pagar. Essa ilustração, ela resume a vida de Davi. Porque Davi, Natã chega perante Davi e Natã confronta ele, mas ele vai estender o perdão de Deus. Deus iria estender o perdão dele.
Porque Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de graça. E nós gostamos dessas nomenclaturas para dizer de Deus. Mas se você ler atentamente 2 Samuel 12, a consequência do que Davi fez continua. Todo pecado tem consequência, irmãos. Todo. Deus, ele é gracioso. Deus, ele é bondoso. Amém, tudo certo. Mas aquilo que nós vamos fazer, os nossos pecados, eles têm consequência. E olha só o que Davi diz. Mais um texto para nós. 2 Samuel 12, 13. Então Davi confessou a Natã. Pequei contra, o que diz aí? O Senhor. Natã respondeu, sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor ao agir desse modo, o seu filho morrerá. Davi foi perdoado, mas a consequência do seu erro continuou. Davi entende a seriedade disso. Irmãos, nós precisamos talvez não ser as mensagens mais contemporâneas, como as pessoas gostam de dizer, mas a gente precisa falar daquilo que fere a santidade de Deus. O pecado é algo sério. Ele é algo destrutivo. Ele é algo que atrapalha e destrói famílias. Ele atrapalha a nossa relação com Deus. Ele fere a santidade de Deus, porque Davi entende o cerne do pecado. Não é, em primeiro lugar, contra pessoas, é contra o próprio Deus. E Davi aqui está entendendo o que ele tinha feito, mas que ele, então, experimenta essa graça, esse perdão e tal. Uma pergunta, irmãos. Se não fosse o perdão de Deus, quem de nós estaria aqui hoje? Se não fosse a graça de Deus, quem estaria aqui hoje? Quem tocaria aqui hoje? Quem falaria aqui hoje? Nenhum de nós. É graça de Deus. Provérbios 28 vai dizer para nós: quem oculta os seus pecados, o que diz aí? Mas quem confessa e os abandona, recebe misericórdia. Então, 3 perguntas eu faço para você nessa noite. Primeira delas, em sua vida, a honra ou desprezo pela palavra de Deus? Se você pudesse responder isso, pela maneira como você vive, o testemunho que você dá na sua casa, no seu Instagram, entre as rodas de pessoas que você conversa, há desprezo ou honra pela palavra de Deus? Segundo, qual seria a sua reação ao ser confrontado por um pecado? Tem gente que troca de igreja, tem gente que troca de pastor, tem gente que para de falar com as pessoas, tem várias ações que as pessoas fazem. Mas se alguém chega com o amor de Deus e confronta você com algum pecado, algum erro da sua vida, o que você faz? O que eu faço? E terceiro, o que é para você ser segundo o coração de Deus? Essa eu queria ouvir vocês. Vamos fazer mais participativo. Para você, o que é ser segundo o coração de Deus? Não precisa pegar o microfone, é só para... Um de cada vez, né? Eu gosto de dizer nomes também, às vezes, né? Alex, o que é ser segundo o coração de Deus? O Alex é sempre a minha mira aqui, né? Ok, Francisco. O que mais? Rasgar o coração na presença de Deus com sinceridade. O que mais? Oi? Obediência. Ok. O que mais? Amar a Deus acima da sua própria vontade. Muito bem, isso é isso. Então, a gente vai ver aqui que Davi ser conhecido como homem segundo o coração de Deus
É uma explicação fácil. Os irmãos entenderam. Mas aqui esse texto ele fala sobre porque Davi praticava o arrependimento. Em Davi tinha um coração arrependido. Em Davi tinha um coração com a consciência de que ele tinha pecado contra o Senhor. Essa era a consciência de Davi. Essa é a consciência que o nosso coração precisa ter. De arrependimento, de rasgar o nosso coração, de ter a consciência daquilo que nós fazemos. Irmãos, nenhum de nós peca de surpresa, ou peca sem querer, querendo, como as pessoas dizem, né? Ninguém peca assim. A gente peca consciente. Mas aqui é um arrependimento. A.W. Tozer ele vai dizer para nós que pode passar, é impossível alguém se arrepender de fato sem ter uma profunda decepção consigo mesmo. Ou seja, sabe, às vezes a gente luta com alguma área da nossa vida, um pecado, e a gente diz assim, agora vai, e daí de repente a gente pisa na bola de novo. Porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração não é bom, é pecador, tem as suas raízes ali. O cerne da mensagem de Cristo, meus irmãos, era sobre arrependimento. Se você olha os evangelhos, esse é o tema. As boas novas vão falar sobre arrependimento. Olha só, eu trouxe 3 exemplos para nós. Pode passar. A primeira delas diz a pregação de João Batista. Olha só o que diz aí no texto. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. O que ele dizia? Está aí? Arrependam-se. João Batista pregava isso. Aí vem Jesus, pregação de Jesus. Ele dizia, chegou a hora e o reino de Deus está perto. O que ele vai dizer? Arrependam-se de seus pecados e creiam no Evangelho. Depois, em Atos, a gente tem a pregação dos apóstolos. O que eles diziam? Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Essa é a mensagem. É uma mensagem que nos convida ao arrependimento. A entender que nós somos pecadores e crer em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. O arrependimento e a fé, então, são dados por Cristo em nós. E nisso repousa a paciência de Deus. Às vezes a gente diz assim, Deus é paciente, Deus é muito paciente, Deus é bondoso. Mas por que será que Deus é paciente e bondoso? Você já fez essa pergunta? Por que Deus tem tanta paciência com a gente? Por que Deus é tão bondoso com a gente? Romanos vai dizer para nós, olha só esse texto, não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam o que, igreja? Levá-lo ao arrependimento. Mas por causa do seu coração rebelde, do nosso coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ou nós vivemos nessa linha de arrependimento, estar com Deus, ou há um acúmulo de ira sobre a nossa cabeça. Quando nós não abandonamos o pecado. Quando nós não entendemos que o pecado é algo sério na nossa vida. Seu namoro, seu casamento pode estar completamente errado ao padrão de Deus. E você acha que não vai dar nada. Uma hora a conta chega. Você pode ser o cara mais mentiroso da cidade. Uma hora a conta chega. Você pode enganar várias pessoas. Uma hora a conta chega. Porque a paciência e a bondade de Deus visam o nosso arrependimento. Mas por vezes, o que chamamos de arrependimento não passa de remorso. Jonathan Edwards vai dizer para nós, eu acho legal essa citação dele, que eu preciso me arrepender do meu arrependimento, que às vezes é tão superficial. Preciso me arrepender do meu arrependimento, porque às vezes não é de coração. Erramos quando colocamos essa palavra apenas no início da nossa caminhada cristã. Nós precisamos arrepender todo dia, todo tempo, onde nós precisamos ir ao trono de graça e ali nos quebrantarmos. Ali, sofrer e chorar pelos nossos pecados. Entender o quão sério é a nossa relação com Deus. Me permita dizer uma coisa, irmão. Semana passada veio muita gente para a igreja triste, cabisbaixo e tantas outras coisas, desanimado, porque o Brasil perdeu para a Noruega. Foi isso. Tu viu o semblante. Mas a minha pergunta para você é, qual foi a última vez que você ficou assim pelo seu pecado?
pelo seu erro, pelo seu coração rebelde, muitas vezes. A gente condiciona sentimentos para tantas outras coisas, mas a gente vive longe de Deus, não está nem aí. Porque a gente, na nossa cultura, a gente acha que no domingo a gente resolve as coisas. Eu passei a semana inteira longe de Deus, mas eu chego no domingo aqui, eu vou, olha, recarregar as energias e é isso aí. A nossa tristeza tem que ser por coisas reais, irmãos. O nosso coração precisa entender que nós somos separados, chamados para ser separados. Não por causa de um jogo. Copa tem todo ano não, de 4 em 4 anos. Agora, você condicionar o seu sentimento para um jogo, tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada com a gente. A igreja está deixando essas coisas se infiltrar. E está falando alguém aqui que gosta de futebol, que sofre muito porque o meu time não é muito bom. Mas eu entendi que eu não posso sofrer por isso. Enquanto a gente chora. Aliás, a gente tem mais, às vezes, fé e esperança em times do que na volta de Jesus. É isso. São essas expectativas. Se você olhou o Instagram semana passada, o que foi? Era um debate só. Será que o pastor vai mudar o horário do culto? Domingo? O pastor podia... Deus podia tocar no coração do pastor, ele mudar o horário do culto, né? Não muda. E não tem problema, tem igrejas que mudaram, tudo certo. Mas eu não enxergo com bons olhos isso. Olha o que Tiago escreve para nós. Tiago 4, 8, 10. Aproximem-se de Deus, o que vai acontecer? Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Tiago não está dizendo que a nossa vida cristã é isso, choro, lamentação, não é isso. Mas ele está dizendo que a gente tem que ter um coração quebrantado. A entender que quando a gente se desvia da vontade de Deus, o nosso coração precisa estar pesado. Precisa alimentar a gente a ir para o Senhor e pedir perdão. A confessar os nossos pecados. A entender o quanto nós somos pecadores. Irmãos, nós vamos cear daqui a pouco. A gente não merece isso. A gente não merece. E não merece o que Jesus fez, sofreu na cruz para a gente poder fazer parte disso. Mas é graça, é bondade, é misericórdia de Deus. Então, Tiago ele fala sobre isso. É melhor a gente se humilhar perante o Senhor. É melhor a gente rasgar o nosso coração perante o Senhor. É melhor a gente ter a nossa vida inteira entregue ao Senhor, esvaziada pelo Senhor, para que o Senhor possa nos encher e nos transformar. É isso que Paulo está dizendo. Tiago, está dizendo. Então, Salmos, indo para os pontos, 51 é um dos salmos penitenciais mais profundos das Escrituras. Ele revela o coração de um pecador arrependido e ensina como Deus trata aqueles que confessam sinceramente seus pecados. Foi nesse contexto de angústia que Davi escreve o Salmo 51. Em várias versões, se você ler o Salmo 51, embaixo do Salmo 51 está escrito, né? Davi escreveu esse salmo no contexto quando ele foi confrontado por Natã. O Salmo 32 também parece ter sido composto dentro disso, quando o salmista recupera sua paz com Deus e pode refletir mais demoradamente a sua teologia, experiência, aquela ilustração. Bom, o que nós podemos então entender isso? É que a misericórdia de Deus sempre se manifesta, meus irmãos, quando nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. João Calvino vai dizer para nós que a misericórdia de Deus é tão grande que perdoa não apenas pequenos pecados, mas também grandes pecadores. Então, diante disso, eu queria tirar algumas lições que aprendemos desse Salmo de 51 em arrependimento. Em primeiro lugar, o arrependimento começa reconhecendo a misericórdia de Deus. Versículo 1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa de tua grande compaixão, apaga as manchas de minha culpa, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado.
Compadece-se de mim, diz aqui Davi. Davi não apela para suas boas obras. Davi não apela pelo seu reinado. Davi não apela para suas conquistas, sua história. Ele depende exclusivamente da misericórdia de Deus. Davi aqui ele usa 3 palavras: transgressão, que é uma rebelião, é uma revolta da vontade contra a autoridade. Davi admite que foi rebelde, que a sua própria vontade prevaleceu. Ele foi governado por um desejo lascivo, fez o que a sua consciência reprovava, foi um ato deliberado de desobediência. Davi aqui fala sobre a iniquidade, uma perversão, algo sujo, indigno, vergonhoso. Examine seu coração, eu examinei o meu muito essa semana nisso. Há coisas pervertidas nele também. Há ciúme no nosso coração, há inveja, há malícia, há impureza. Há ídolos, há deuses, há tantas coisas. Terceiro, pecado, que é o errar o alvo. Não estamos vivendo conforme deveríamos viver, estamos fora da linha muitas vezes. E o pecado contamina todo o ser. Se você olhar, se você ler atentamente o Salmo, Davi ele vai falar sobre coração, ele vai falar sobre espírito, ele vai falar sobre consciência, vai falar sobre ossos, pecado. O pecado afeta toda a nossa vida, toda a nossa vida. Segunda lição que eu aprendo com esse texto é que o arrependimento, ele assume total responsabilidade pelo pecado. Versículo 13:4 diz: pois reconheço a minha rebeldia, o meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti fiz o que é mal aos teus olhos, e por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Então observe as expressões desse salmo. Eu conheço o meu pecado, contra ti pequei. Davi não vai culpar Batseba, Davi não vai culpar Satanás, Davi não vai culpar as circunstâncias, Davi não vai falar que ele teve uma infância difícil e que ele não se dava com os pais dele, por isso que ele é assim. Não, Davi não fala nada, ele assume a responsabilidade. E é isso que nós precisamos ter, irmãos, diante de Deus. Irmãos culpam a igreja, o pastor, as consequências, a economia, o governo, tantas coisas. Mas é a gente. Deus quer ouvir da gente as coisas. Nós. É um encontro Jardel com Deus, é você com Deus. Não é o que as pessoas fazem, é o que eu faço. É o que eu olho, é o que eu enxergo. Agora é fácil a gente olhar para os outros. É fácil. Se bobear, muitas vezes a gente entra na presença de Deus mais ou menos assim: oi Deus, tudo bem? Eu não vim falar de mim, eu vim falar do meu irmão. Meu irmão está fazendo umas coisas aí que eu não concordo, né? Deus vai dizer: não, é você hoje. Hoje é você. Depois a gente vê. Mas Davi ele tem esse reconhecimento. O primeiro passo para a mudança, para a restauração, igreja, é parar de terceirizar a culpa. O pecado nunca começa nas circunstâncias, ele começa no coração. Nunca nas circunstâncias. É o coração. Terceiro e último lugar, penúltimo, perdão. O arrependimento ele busca transformação e não apenas perdão. Davi vai pedir para Deus purificar. Davi vai pedir para Deus lavar ele, o coração dele, para devolver a alegria, a felicidade. E esse é o centro do salmo. Davi ele pede: purifica-me, lava-me, cria em mim um coração puro, renova-me, não retires, tudo isso. Então Davi ele não pede apenas para Deus que Deus retire a culpa, mas ele pede uma nova vida. E é isso que a gente precisa. Não é Deus mudar o que a gente é apenas, algumas coisas, mas é nós sermos transformados. Então MacArthur vai dizer para nós que Davi sabia que precisava de mais do que perdão. Davi precisava de uma nova natureza. Quando você olha lá, principalmente Pedro é interessante a história de Pedro também. Porque Pedro ele andou com Jesus, ele teve um encontro com Jesus, ele viu Jesus ser transfigurado, ele viu tudo isso. Aí chega um momento lá que Pedro começa a se achar melhor que os outros, a se achar mais corajoso. E aí Jesus fala: Pedro, quando tu te converter. Eu acho interessante isso. Pedro não era convertido, ele só andava com Jesus. Pedro ia na igreja. Mas é lá naquela ilha, lá naquela praia, quando Jesus encontra ele. É lá que Pedro entende. É quando aquele galo canta e Pedro lembra das palavras de Jesus.
Mas por vezes a nossa consciência está tão morta para o pecado que o galo está cantando e a gente está seguindo a vida. Davi, ele experimenta isso no capítulo 11 de 2 Samuel. A consciência dele foi silenciando. Todo mundo foi assustado por aquele alarme do nada, né? Esses dias, né? Todo mundo foi assustado, né? Então, imagina, se a nossa consciência gritasse assim, muitas vezes. Então, Davi entendia. Muitos querem apenas escapar das consequências. Poucos desejam mudar o coração. O evangelho não apenas perdoa, mas o evangelho transforma. E aí Davi, frente a tudo isso, fala o cerne de tudo. Versículo 17 do Salmo 51. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, em coração humilde. Aliás, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Então Deus, irmãos, deseja corações quebrantados diante deles. Timothy Keller vai dizer para nós que Deus cura aqueles que reconhecem que não podem curar a si mesmos. É esses que entendem. Por fim, o louvor pode subir já. Esse salmo ele aponta para Cristo. Não só esse salmo, a Bíblia toda, mas eu queria jogar luz nesse salmo, dizendo que esse salmo ele aponta para Cristo de diversas maneiras. Em primeiro lugar, o pedido por purificação encontra a resposta no sangue de Jesus. Nós somos purificados e lavados por meio do sangue de Cristo. O desejo por um novo coração é cumprido na nova aliança. Deus nos dá um novo coração, como diz em Ezequiel. A restauração da comunhão com Deus é possível por meio da obra redentora de Jesus. Só por meio disso. Nós só podemos ser restaurados com a nossa relação com Deus por meio de Jesus. E aquele texto clássico de Cristo é o que é o cerne de tudo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, ninguém. O sacrifício perfeito que substitui os sacrifícios do Antigo Testamento é Cristo, que oferece perdão completo aos que se arrependem. Então, assim, o Salmo 51 não termina apenas com um homem arrependido, mas aponta para um Salvador, que torna possível a purificação e a renovação que Davi tanto desejava. Então, esse salmo fala sobre isso, fala sobre a cruz, fala sobre o que Cristo fez. Nós vamos celebrar a ceia agora, e a ceia é um memorial disso, daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Nós só podemos ter essa mudança, essa transformação que a gente falou, e que Davi encontrou na graça e na misericórdia, por meio do sangue de Cristo. A primeira canção que nós cantamos na igreja hoje fala, né? Quero estar ao pé da cruz. É ali que nós somos transformados. E um último texto para ler com a igreja, 1 João. Se afirmarmos que não temos pecado, o que diz aí? Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.